pastor quis procurar-no, a fim de nos livrar da perdição. Mas visto eu sei, nasceu qual criancinha na pobre manjedoura de Belém. Como homem fora, Deus andou na terra, o Salvador que rejeitaram com desdém. Não sei avaliar o preço amargo da aspereza que ele nos deixou, nem compreendo como quebrantado na cruz seu coração ficou. Mas isto eu sei que além das almas tristes e purifica mais que o pecador, ao sobrecarregado traz alívio, pois sempre permanece mesmo Salvador. Chegou o melhor momento. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Na segunda-feira, né? Nossas lives aqui pela internet. Os irmãos estão conosco pelo YouTube aqui. YouTube, os irmãos do Facebook, né? Então, antes de nós fazermos a oração, para darmos início aqui ao estudo da Palavra de Deus, eu gostaria que os irmãos aqui que já estão entrando, né? Já tem bastante irmãos que estão entrando aqui. Os irmãos nos informassem, né? Se os irmãos estão nos ouvindo, se o áudio aqui está bom, se você consegue nos ouvir. E a irmã Kainan já está aqui nos avisando que o áudio está bom, né? Então, como nós temos bastante matéria hoje aqui, bastante coisa para nós vermos aqui, quero ler bastante escritura com os irmãos. Coisa boa estarmos firmados e fundamentados na palavra, né? A gente temos a palavra como a nossa ponta de âncora, né? Temos a palavra como nosso absoluto, como também foi a do profeta, né? A Bíblia sempre foi o absoluto do profeta. Então, vamos aproveitar esse bom momento aqui. Vamos então falar com o autor das Escrituras. Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui através dessa transmissão, dessa forma que a ciência proporcionou e que muitos têm usado para tantas coisas ruins, mas nós estamos aqui aproveitando para termos esse companheirismo, mesmo à distância, mas crendo que o mesmo Espírito Santo que está aqui me dando a inspiração é o mesmo Espírito Santo que está no lar dos teus filhos, que nessa hora pararam tudo o que eles estão fazendo, Senhor, para acompanhar, para assistirem e para serem abençoados e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Sei que vamos, nessa noite, caminharmos em gelos finos, e nós não sabemos o caminho, não conhecemos o caminho, nós dependemos da liderança do teu Espírito Santo. Então, que essa liderança esteja conosco, e se o Senhor estiver nos conduzindo, certamente nós não quebraremos o gelo e chegaremos do outro lado, com a graça de Deus, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então, sem mais delongas, né, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 17, capítulo 16 e o verso 17. Aqui, essa escritura, nós já lemos a semana passada, essa escritura aqui trata-se da
sétima taça. Então, aqui é a finalização do 7777. 7 era, 7 selo, 7 trombeta, 7 taça. Aqui consuma completamente a ira do Senhor Deus Todo-Poderoso, antes de estabelecer aqui o milênio. Com a graça de Deus, se nós estivermos aqui até a próxima segunda-feira, então quero falar um pouquinho sobre tempo de guerra antes da paz, né? Ou sempre a paz ela é precedida por batalhas. Vai ser mais ou menos assim o assunto que nós teremos aqui na semana que vem, na próxima segunda, se Deus permitir. Não fugindo aqui desses assuntos, vai estar conectado esses assuntos aqui, mas já vou deixar registrado para os irmãos, né, a continuação de como vai ser. Então, aqui, lendo aqui a sétima taça, né, onde é consumado a ira do Deus Todo-Poderoso, diz assim: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Isso aqui nós falamos a semana passada, eu creio que ficou claro para os irmãos, né? O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. Acabou, está feito. Houve voz, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homem sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. Uma vez eu me lembro que eu estava ouvindo o pastor Virgílio pregando, e o pastor Virgílio falou assim naquela ocasião, ele dizia assim: irmãos, tem coisas que a gente tem que compreender a linguagem de Deus, né? Quando o Senhor diz, né, estreita é a porta e apertada é o caminho, os irmãos podem ter certeza que realmente a porta é estreita e o caminho é apertado. E quando o Senhor refere-se a ele sendo um Deus grande, ele disse assim, quando ele diz a grande tribulação, ele disse assim, você pode ter certeza que realmente vai ser uma grande tribulação. Se Deus usou a palavra grande, é porque vai ser enorme, né? Então, quando diz aqui que tão poderoso e tão grande, então, eu não consigo nem imaginar, né, como que vai ser esse terremoto, né? Mas pelo que nós estamos lendo, pelo que nós estamos acompanhando, a gente sabe mais ou menos como vai ser o desfecho disto. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. Isso aqui é Jerusalém, Monte das Oliveiras. A cidade das nações caíram, os Estados Unidos. E a grande Babilônia veio a lembrança diante de Deus para dar-lhe do cálice do vinho, da fúria da sua ira. E toda a ilha fugiu e as montanhas não foram encontradas. Vê que isso aqui esse terremoto vai ser tão violento que vai mudar muito a geografia da Terra, né? E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemavam a Deus por causa das pragas dos granizos, porque a sua praga é extremamente grande. Aqui a gente sabe que essas pedras aqui é a prostituta, né, sendo apedrejada, né? O sistema e todos os seus adeptos, né? Todos que adoraram a besta e a sua imagem. E os irmãos lembram que no início, quando a Bíblia anuncia a respeito das taças, ela está direcionada a todos os que adoram a besta e a sua imagem. Pronto. Eu li a escritura da 7ª taça. Então, meus irmãos, eu vou iniciar aqui essa live de hoje respondendo uma pergunta. Quando eu estava fazendo a live na semana passada, eu creio que foi o irmão Anderson. Se for o irmão Anderson, o irmão pode até confirmar aqui. O irmão Anderson perguntou para mim ali durante a live se a 7ª taça acontecia no Armagedon. Eu creio que foi assim a pergunta do irmão Anderson. Como eu estava aqui intertido, eu vou dizer assim, ou ocupado, né? Vou usar a palavra ocupado, não intertido, mas ocupado aqui para tentar encerrar o assunto, e eu acabei lendo e passou por alto, depois aqui eu não consegui encontrar aqui onde estava escrito, e, bom, passou por alto. E então, eu estava no outro dia conversando aqui com meu bom amigo, irmão, José Floriano, que está aqui conosco, né? Ali de São Carlos,
Irmão Floriano chamou a atenção disso. Pastor, o senhor observou aquela pergunta que foi feita ali? Porque eu também fiquei pensando nisso. Daí, eu disse, irmão Floriano, é verdade, o irmão fez a pergunta ali. Aí ficamos conversando um pouquinho, e eu vim aqui rapidamente, peguei meu caderninho ali e anotei, né? Anotei a pergunta que o irmão tinha feito e orei a Deus e comecei a estudar em cima dessa pergunta, né? Por isso que sempre é interessante, irmãos, fazer pergunta, irmãos. Vocês não me atrapalham, se eu não consigo responder aqui, abre porta, né, para Deus nos dar mais luz, esclarecimento de outros assuntos. Vim para cá, comecei a meditar. Então, aqui a minha live nessa noite aqui, ela está baseada nessa pergunta, né? A sétima taça é o Armagedon? Né? A sétima taça acontece junto ao Armagedon? Então, foi essa pergunta aqui, o irmão Anderson está aqui confirmando, né? Bem assim a pergunta. Obrigado, irmão Anderson, por ter confirmado aqui, tá? O Anderson ali de Osório, né? Então, irmãos, nós vamos tentar colocar aqui uns pontos em ordem para nós termos uma base. Eu quero fazer uma plataforma aqui primeiro, como de costume, e vou colocar aqui nosso reloginho do tempo para nós aqui controlarmos, para eu não segurar muito tempo os irmãos. Eu vou começar aqui com Apocalipse capítulo 19. Vamos iniciar observando duas coisas que acontecem junto. O que acontece junto aqui nessa escritura? Apocalipse capítulo 9 e versículo 13. Deixa eu ver aqui, onde é que nós estamos? Não, perdão, irmãos, não é o 9, é o capítulo 8. É o capítulo 8. Aqui no capítulo 8, versículo 13, os irmãos vão notar que tem duas coisas que acontecem junto. As últimas três trombetas, a quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima trombeta, elas estão conectadas ao primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai. Como o ai está referindo-se a guerras, né? Vamos ler aqui depois na mensagem. Com os ais, eles estão relacionados também às grandes guerras. E vocês estão lembrando que o profeta nos ensinou que o selo anuncia uma guerra espiritual, batalha espiritual, guerra espiritual, distúrbios religiosos, né? Distúrbios religiosos e eclesiásticos. E trombeta sempre é um distúrbio político, ou guerras e rumores de guerras, tá? Guerras e rumores de guerra. Isso que está apontando aqui as trombetas. Então, por isso que aqui no final, quando aparecem essas últimas três trombetas, elas estão conectadas diretamente às últimas três trombetas das sete trombetas, estão conectadas aos ais. Versículo 13 do capítulo 8. E eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, 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 dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos três anjos que ainda estão por soar ou tocar. Então já está anunciando que quando se tocasse essas últimas três trombetas, o mundo passaria por ai, ai, ai. Então é isso. Tocou uma, duas, três, quatro trombetas tocou. Mas quando chega nas últimas três, para completar 7 trombetas, primeiro um anúncio, né? O anjo vem e anuncia, ai, ai, ai dos moradores da terra. Essas últimas trombetas vai trazer dores de parto, que é o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, em outras lives que os irmãos já têm visto, de outros pregadores também, né? Não só daqui, mas também os irmãos que têm lido bastante a mensagem. Então, nós já temos o entendimento que os três ais, eles estão conectados às três grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Alguém uma vez me fez uma pergunta para mim assim, pastor, mas guerra sempre existiu. Irmãos, as guerras épicas passadas sempre foram guerras regionais, né? Então, a primeira vez que quase todos os continentes se envolveram em uma mesma guerra foi quando se aconteceu a Primeira Guerra Mundial,
E a Segunda Guerra Mundial foi a primeira vez que houve envolvimento de todos os continentes, né? Todas aquelas conquistas que aconteciam na Europa, ali na Idade Média, tudo era entre a região ali, Oriente Médio, Europa, talvez os mongol vindo da Ásia, enfim, né? Mas a primeira vez que um povo americano, os Estados Unidos, lá de cá, todos se envolvem, né? O Japão do outro lado envolvido, todos se envolveram, foram nessas grandes guerras. Então, por isso que essas realmente elas são guerras proféticas, né? Elas estão aqui registradas com um propósito. Eu já li esse parágrafo para os irmãos aqui, creio que na live passada, mas sempre bom retornarmos aqui, fica bem gravado aqui, né? Parágrafo 31 da mensagem A Marca da Besta, de 1954. Diz assim, ó: houve 3 ais que a seguiram. O primeiro aconteceu na Primeira Guerra Mundial, o segundo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você vê em que estamos entrando agora? Muito bem, estamos no fim da estrada. O profeta aqui, um pouquinho antes, né, de citar isso, ele está falando a respeito, né, dessas últimas trombetas. Então, não sei se, eu creio que para os irmãos essa parte está bem simples, está bem claro, né, que todos os ais estão conectados, esses 3 ais aqui estão conectados às últimas 3 trombetas, né, que estão conectados às 3 grandes guerras mundiais. E também nós já compreendemos isso, né, mas é bom a gente repetir, né, que a repetição é a mãe do aprendizado. É sempre bom a gente repetir o seguinte, né, que os ais, eles não se resumem apenas às guerras, né, a gente não pode resumir os ais apenas a Primeira Guerra Mundial, primeiro ai, acabou o primeiro ai. E a Segunda Guerra Mundial, deu a Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou o segundo ai. A gente sabe que não é assim, né? São as guerras também, sim, mas também todos os acontecimentos que depois acompanharam as guerras, né? Depois que o mundo entrou na Primeira Guerra Mundial, como eu falei aqui na outra live passada, o mundo nunca mais teve paz completa, né? Em algum lugar sempre é uma guerra regional pequena, mas sempre acontece. Se os irmãos verem, essas pequenas guerras que foram acontecendo depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda são disputa territorial devido à Primeira Guerra e à Segunda Guerra, né? Aqueles países que perderam, né, perderam território, né, perderam espaço, né, como eles chamam na geopolítica, né? E hoje está todo mundo querendo ocupar o seu lugar. A China tentando pegar Taiwan de volta. Quando é que a China perdeu Taiwan? A China perdeu Taiwan no período da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a China se dividiu na China comunista e na China republicana. Então, como os comunistas venceram, os republicanos fugiram para a ilha de Taiwan. Então, até hoje, nesses rumores de guerra, ou seja, que são influências. Então, continua acontecendo, né? Então, todos os acontecimentos a partir da Primeira Guerra Mundial, de coisas, pragas e guerras e rumores de guerra, tudo está dentro desses ais que nós estamos vendo aqui. Aqui na mensagem Dores de Parto, eu creio que também eu devo ter lido já em outra ocasião para os irmãos, o profeta diz assim, ó, parágrafo 88, ele diz assim, ó, até o 91. Bem, se o mundo tem de ceder ao nascimento de um novo mundo, também a gente compreende também que esses ais são dores de parto. Esse velho mundo, esse velho sistema está sofrendo para que um novo mundo possa nascer, um novo sistema, né? Uma nova forma de governo. É o reinado do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja, né? Então, para que saia esse velho sistema e entre um novo sistema, tem que ter dores de parto e através dessas dores de parto, então, vem o nascimento desse novo mundo. O profeta aqui pregando mensagem de dores de parto, é o assunto sobre isso, né? Bem, se o mundo tem que ceder ao nascimento de um novo mundo, vamos examinar algumas dores de parto que estamos tendo na Terra. Então, veremos acerca de que dia e quão avançado ela está para dar à luz.
Ele diz, a Primeira Guerra Mundial mostrou grandes dores de parto. Ela mostrou uma das primeiras dores de parto dela entrando em trabalho. Então, apesar de todas as guerras regionais que existiam em tempos passados, mas foi na Primeira Guerra Mundial que a Terra começa a passar por essas dores de parto para o nascimento. Está entrando no trabalho de parto, para nascer a criança, né? E sim, por causa daquele tempo, para ela, nós produzimos as bombas, tínhamos metralhadoras e gases venenosos, e vocês se lembram? Talvez muitos de vocês aqui não consigam. Eu era um garotinho de 8 anos de idade, mas lembro-me deles falando desses gases, mostarda e cloro e coisas tais, como simplesmente parece que eles simplesmente começariam, diziam, eles queimariam totalmente a terra. Eles queimariam completamente a terra inteira. Ele mataria todos, bem. Poderia haver uma ruptura disso, simplesmente os ventos soprando de um lado da terra, e como todos estavam morrendo de medo dessa grande arma de gás venenosa, a terra passou e teve suas primeiras dores de parto. Então, né, vinha a notícia, olha, é o seguinte, eles estão soltando uma bomba de gás mostarda, né, e aquela fumaça se espalhando, e você sabe que as notícias ruins vão se espalhando, os rumores vão se espalhando, e as pessoas tinham medo, né, daqui a pouquinho o vento sopra, vai trazer esse gás mostarda para cá, e o mundo começou a entrar em, assim, um certo pânico e medo, né, como diz a Bíblia, os homens desmaiando do terror, né, pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Então tá todo mundo nessa preocupação, e isso era o mundo entrando aqui através da primeira Guerra Mundial, entrando no seu trabalho de parto, né? E assim no 90. E nós verificamos agora, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e as suas dores foram muito maiores, claro que foram, porque a primeira o temor era os gases, metralhadora um pouquinho mais sofisticada, mas ainda, como eu disse para os irmãos na outra live, né, ainda iniciaram lá montando em cavalos, muitas guerras deles foram a cavalaria, né, nos campos, né? Quando chegou na Segunda Guerra Mundial, a coisa aumentou, e assim, foram muito maiores e mais terrível. O tempo todo, as dores de parto da Terra, ela quase teve de ceder durante o tempo da bomba atômica, porque ela destruiu uma cidade inteira. Foi muito maior do que as dores da Primeira Guerra Mundial de destruição para a Terra. Né, eu sou homem, né, não tenho essa experiência, não sei disso, mas as irmãs que tiveram filho, as irmãs sabem que essas dores, as dores de parto, no natural falando, conforme elas vêm, da primeira para a segunda, para a terceira, a tendência é sempre ficar mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, até que seja uma dor completa e nasça a criança, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, o grande temor, gás mostarda, os ventos vão soprar, pode trazer para cá, podemos morrer, o mundo em pânico. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, foi a guerra da aviação, né, onde começaram a usar avião e bombardear a cidade toda, né, como Londres era bombardeado direto para que Londres se rendesse, né, logo depois de contraponto, Londres também foi lá, bombardeou Berlim. Então, estava bem pior. Aí, quando chega no final da Segunda Guerra Mundial, o ápice dela termina com a bomba atômica, né, poder atômico. Então, assim, foi a dor de parto da Terra na segunda, o segundo ai foi muito maior do que o primeiro. E diz assim, agora, ela sabe que o seu tempo de dar à luz está próximo, essa é a razão, porque ela está tão nervosa, o mundo está nervoso, né? Perturbada, como está e porque é uma bomba de hidrogênio e mísseis no ar que poderia destruir o mundo inteiro. Uma nação está com medo da outra, não importa quão pequena ela seja. Elas têm esses vícios que afirmam simplesmente um deles, eles podem atingi-lo pelas estrelas e deixá-los cair em qualquer lugar do mundo que eles queiram. É o que o profeta está mostrando, né? A primeira teve esse alvoroço, esse temor, a segunda aumentou mais ainda, e agora na Terceira Guerra Mundial nem se fala, né? Que o mundo tem de armamento, como o profeta falou aqui, nações pequenas, tipo a Inglaterra, né? Uma ilha, e outras nações pequenas também, como também Israel, né, tamanho do estado de Alagoas, aqui do Brasil, pequenas nações possuem essas bombas atômicas que são dezenas de vezes maior que aquela primeira que
já fez todo aquele estrago, né? Então, o profeta aqui está trazendo uma advertência aqui nessa mensagem. Eu creio que nessa mensagem aqui, que aquele padre saiu desacorçoado, né? E disse, ou a igreja muda, ou nós vamos ter que mudar de igreja, alguma coisa assim, né? Saiu atordoado quando ele viu o profeta pregando sobre as dores de parto, né? Ficou atordoado, nunca ouviu uma mensagem assim na vida dele, né? No sistema católico. E isso é verdade, né? Certamente, como o profeta diz, com uns quantos títulos, era um homem inteligente, sabia que tudo aquilo que o profeta estava falando era verdade, né? Não tinha como negar aquele acontecimento. Então, nós temos aí a Primeira Guerra Mundial, ela vem e trouxe o primeiro AI, e ela não termina ali em 1918, quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Termina a Primeira Guerra Mundial, e eu falei no culto para os irmãos, em outras lives que eu fiz, que logo que está no finalzinho da Primeira Guerra Mundial ali, aparece a gripe espanhola, né? E eu falei para os irmãos, né, que a gripe espanhola, segundo as estatísticas depois, mais tarde, comprovaram que mais pessoas morreram devido à própria gripe espanhola do que mesmo soldados que morreram no período da Primeira Guerra Mundial, né? A praga da gripe, da enfermidade, vem acompanhando a guerra nesse primeiro AI, e foi devastador, né? A Europa ficou em frangalhos, né? Como eu disse, né? As guerras ali na Primeira Guerra Mundial estava mais relacionada a soldado, matar soldado e coisa assim, né? Mas quando a gripe veio, pegou soldado, civil, camponês, se espalhou, né? Na época eles não tinham os medicamentos que eles têm hoje. Enfim, então, esse primeiro AI, ele veio desde que começou a Primeira Guerra Mundial em 1914, e ele termina a etapa do primeiro AI, inicia em 1939, como você deu exemplos, irmãos. Não é que dá uma dor e para, né? Aquele AI que dá e firma, né? E fica aquele AI constante, até que aquilo aumenta de novo, né? Então, quando chegou na Segunda Guerra Mundial, o mundo foi apertado um pouco mais, né? Então, quando chegou aqui no segundo AI, o segundo AI inicia em 1939, e esse segundo AI, segundo as escrituras, os irmãos podem ver como isso é verdade, ele não acaba no período quando termina a guerra em 45, e diz assim, depois que Moisés Elias sobe ao céu, diz assim, 11:11. O 11 sempre Deus levanta ou derruba. Aqui nesse caso Deus está levantando, né? Moisés e Elias. Após os 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram de pé. E um grande temor caiu sobre aqueles que o viam. E eles ouviram uma grande voz do céu dizendo-lhes, sube para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os remanescentes estavam atemorizados, e deram glória a Deus do céu. O segundo ai se passou, e eis que o terceiro ai se aproxima. Então, irmãos, não sei se fica claro aqui para vocês aqui, que o segundo ai, ele se estende desde o final desde o início da Segunda Guerra Mundial, e ele vai até o final da tribulação, né? Então, se tratando dos AI, pastor, nós estamos aonde? Nós estamos no período ainda do segundo AI, né? Estamos dentro desse período, processo do segundo AI, né? Vê aqui, quando acaba aqui a quinta trombeta, né? Quando acaba a quinta trombeta, que é a Primeira Guerra Mundial, diz assim, um ai já se passou, que era o capítulo 9, versículo 12, um ai já se passou, e eis que 2 outros ainda vêm a seguir. Vocês vão ver que acontece bem exatamente. Ao final da quinta trombeta, acaba-se o primeiro ai, o segundo ai já termina aqui, já no final da tribulação. Então, como nós não entramos na tribulação ainda, o mundo está nesse período do segundo ai. Espero que essa parte tenha ficado claro para os irmãos. Então, aqui, irmãos,
os irmãos têm que compreender também, nós temos que compreender, né, vocês, eu, que o que produz, né, a Primeira Guerra Mundial, ela é produzida pela quinta trombeta, né? A Primeira Guerra Mundial ela é produzida pela quinta trombeta. Deixa eu ler aqui para os irmãos, ó, a quinta trombeta. Eu sei que ele é um pouquinho grande aqui, mas vamos ver o capítulo 9 aqui de Apocalipse até o 12. O quinto anjo soou, quinta trombeta, e uma estrela caiu do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo, e dela subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram locustas sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder de escorpião da terra. E foi-lhe ordenado que não ferisse a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nenhuma árvore, mas só aos homens, né? No julgamento para os homens, né? Os 3 ais, né? Que não tem o selo de Deus em suas testas. E foi designado que não os matasse, mas que os atormentasse por 5 meses. Seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere o homem. E aqueles dias os homens buscaram a morte, não encontrarão, desejam morrer, e a morte fugirá dele. E o aspecto augusto era um semelhante a cavalos preparados para a batalha. Talvez eu fale isso aqui para os irmãos, né? Essa simbologia aqui aos tanques, enfim, né? Esse modelo aqui, né? As suas faces eram como a face de homem, eles tinham cabelo como cabelo de mulher, seus dentes eram como os dentes de leão. E eles tinham coraça como se fossem coraça de ferro, o som das suas asas eram como o som da carruagem de muitos cavalos correndo para a batalha. Está falando de guerras, né? E eles tinham caudas semelhantes a de escorpião e haver ferrões em suas caudas. E o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo, sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega o seu nome é Apolião. Aí aqui no versículo 12, e aí já se passou um ai, e eis que 2 ais, os outros 2 ais vêm a seguir. Então termina o processo da quinta trombeta que traz o primeiro ai, né, a Primeira Guerra Mundial e todos os acontecimentos que acompanhou. Logo começa o segundo ai. E o segundo ai começa aqui no versículo 12, no 13. E o sexto anjo soou, e uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Exatamente. Quando chegou aqui no segundo ai, na Segunda Guerra, foi exatamente onde apareceu os 4 anjos, que o profeta nos traz a revelação quem eram esses homens, né? Esses anjos aqui que aparecem. O profeta veio por revelação e disse, né? Hitler, Stalin, Mussolini, e algumas mensagens fala Eichmann, né? E tem outra mensagem que também se refere-se ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, né? Que era o presidente daquele período. Então, aqui, exatamente na sexta trombeta, que está relacionada ao segundo ai, que está relacionada à Segunda Guerra Mundial, e exatamente nesse período aparece aqui esta ordem, né? Pode soltar eles. Como é que foi solto, né? Claro que a gente tem que compreender como é que foi solto, né? Deus trabalha de acordo com, né? De acordo com o sistema, né? Por exemplo, assim, o povo, né? O povo, ele é ungido com engano, e através do engano, eles acabam elegendo a esses homens, e o povo acaba liberando esse espírito que estava preso através do voto do povo. Ah, pastor, por que tu fala isso? Por exemplo assim, irmãos, por exemplo assim, o Espírito Santo estava preso nas portas denominacionais, porque pessoas prendiam o Espírito Santo, não deixavam o Espírito Santo trabalhar com liberdade. Quando Deus enviou um profeta, um homem, e esse homem trouxe uma mensagem que liberou o Espírito Santo, você vê que para que o Espírito Santo pudesse trabalhar livremente, teve ação humana, né? Claro que tudo dentro do plano de Deus, né? Que o do homem não atrapalha Deus, tinha o tempo certo para isso. Assim como na parte de Deus é assim, na parte de Satanás também é assim. Então, o que eles fizeram? Na parte de Satanás, eles também, através do voto, aquele espírito que estava preso, através do voto, o povo liberou aquele espírito.
elegeram Adolf Hitler como chanceler, logo ele se torna-se presidente ali, o ditador da nação alemã. Isso estava acontecendo já na Itália, já Mussolini já tinha conquistado o povo italiano também, tudo através do discurso, né, como eu preguei no culto ontem, guerras de palavra. Esses homens conquistaram o mundo no discurso, na palavra, né? Hitler falava 2 horas direto e o povo vibrava, né, aplaudia ali, né, aquele grande discurso. Na União Soviética, também o comunismo tomou conta, também as massas, a população, as pessoas apoiaram aquele levante, né? Vocês veem que sempre tem ação humana, ação dos homens, e através da ação humana, a ação dos homens, esses espíritos vão sendo soltos. Então, pessoas que soltam esse espírito, né? Então, diz assim, ó, foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matar a terça parte dos homens. E exatamente, irmão, esses 4 homens, que eram os possuidores da guerra, né? Eram os homens da guerra, né? Através deles, através das suas guerras, realmente, a terça parte de pessoas morreram, né? Somente Stalin, só ele, né? Matou, assim, quase que bem mais do que o Hitler matou na Alemanha. Só não foi divulgado, porque como ele fazia parte dos aliados, né? E o povo tem essa ideia que o comunismo é o paraíso, né? O socialismo é o paraíso, então não foi muito divulgado. Mas só Stalin sozinho fez muito mais estrago do que o Hitler. O Hitler matou 6 milhões de judeus, né, nos campos de concentração. Só de fome o Stalin matou 7 milhões, chamado Holodomor, né, que ele tirou o alimento do povo ucraniano e obrigou as pessoas a morrerem de fome. As pessoas não eram autorizadas no campo a colher nada, para poder mandar esse grão, na época apoiando a Alemanha nazista. No início estavam unidos. Então ali, vou dizer assim, uma pequena ação dele foi 7 milhões de pessoas, já ultrapassou o que o Hitler tinha feito. Então realmente esses anjos foram preparados para isso. Por que fizeram tão ruim? Meu Deus, como é que pode ter essas pessoas tão ruins assim? Gente, é uma unção, é um espírito. Esses demônios estavam presos, né? Em alguém eles entraram. Em alguém eles entraram, e esses homens foram os que liberaram esses demônios, né? E aqui fala bem claro, né? Que eles foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então vi os cavalos na visão, os que estavam sentados nele tinham coraça de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, as suas bocas saia fogo e fumaça, enxofre. Você entende, né, que aqui João está descrevendo aqui já armas mais sofisticadas, tipo tanque de guerra, enfim, né? Por meio desses 3 foi morta a terça parte dos homens pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, os elementos, né, que saem do abismo, que Satanás usa para fazer através da ciência, as suas armas de destruição, né? Então, eu não vou ler aqui toda a 6ª trombeta, né? Não vou ler aqui toda, mas aqui só ler um pouquinho, só para os irmãos terem uma base, né? Como realmente não tem como a gente separar, não esqueçam disso, nunca tem como, não tem como separar as 3 últimas trombetas com os 3 ais, com as 3 guerras mundiais, não tem como separar isso. Espero que os irmãos estejam entendendo. Então, se vocês entenderam até aqui, amém. Então, vamos para o segundo tópico aqui. Então, o que eu compreendo? Eu compreendo que o terceiro ai, aí a pergunta, irmão Floriano e irmão Anderson. Aqui vai a pergunta, né, que vocês me fizeram, agora eu respondo para vocês. O terceiro ai não se resume apenas ao Armagedon. O Armagedon faz parte do terceiro ai, mas o terceiro ai não é só Armagedon. Tá? Eu quero que isso fique bem claro para vocês. O Armagedon é a terceira guerra mundial que faz parte do terceiro ai. Mas o terceiro ai não se resume apenas no Armagedon. Se eu compreender isso,
eu já consigo compreender aqui a pergunta que nosso irmão Anderson nos fez, né? O irmão Floriano também me fez a pergunta, né? Respondendo para o irmão Floriano, do irmão Anderson, o terceiro ai não pode ser resumido apenas ao Armagedon. Por quê? Não pode ser porque a sétima trombeta produz um juízo completo. E aqui tem um detalhe importante. Não sei se vocês estão me entendendo. Aqui, Apocalipse capítulo 11 e versículo 15, vem o toque da sétima trombeta. Então, quando a sétima trombeta tocou, ela vem anunciando o juízo completo. Então, a partir do toque da sétima trombeta, que está conectado ao terceiro ai, então agora vai anunciar os acontecimentos que a sétima trombeta produz. O sétimo anjo soou e houve grandes vozes do céu, dizendo: os reinos desse mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e de seu Cristo. Então, se os reinos se tornam do Senhor seu Cristo, é porque o reino de Satanás já está em frangalhos. Né? Já as coisas não deram certo, a economia já quebrou, já estava todo mundo revoltado contra todo mundo, né? Diz assim: os reinos desse mundo tornaram-se do Senhor seu Cristo, e ele reinará para sempre, sempre. Então, o reino de Satanás já está em frangalhos. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus, em seus assentos, prostraram-se sobre as suas faces e adoraram a Deus, dizendo: a ti damos graça, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras que é que há de vir, porque tomaste para ti teu grande poder e reinaste. Aí, quando então o Senhor vem para reinar, então agora está acabando os reinos desse mundo, está entrando em frangalhos, aí acontece isso aqui, né? Iraram-se as nações, então começa todo mundo ficar meio que brabinho, mas todo mundo se irar, né? Todo mundo querendo ocupar o seu espaço, né? Na geopolítica, como eles falam, né? Os Estados Unidos aqui, não mexe no meu quintal na América aqui. A China, não mexe no meu quintal aqui Taiwan. A Rússia não mexe no meu quintal aqui na Ucrânia. Então, cada um das grandes potências, todas elas, né? Protegendo a sua região, sua geopolítica. Então, a gente sabe que nação não tem amigo, tem parceiros comerciais e cada um busca o seu interesse. Como as coisas começam a não dar mais certo, porque o reino de Satanás não é um reino perfeito, e diz: iraram-se as nações. E é chegada a tua ira. Então, também agora as nações se iraram, mas também está vindo a ira do Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos vivendo agora o período da terceira vinda, que é o dia da vingança, o dia da ira do Senhor, é o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor, que está acontecendo nesse mesmo tempo. As nações se iraram e chegaram a tua ira. E é o tempo dos mortos para que seja julgado, e para que tu dês recompensa aos teus servos profetas, e aos santos e àqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, para que destrua os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testemunho, e houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto, e grande granizo. Aí o profeta disse assim, quer ver? Que interessante. Quando chega aqui a sétima trombeta, o que ela produz? Tudo isso aqui. Mas aí é o que está escrito aqui. Agora, a revelação que o profeta traz aqui. Temos que tem o livro das eras aqui na introdução, na primeira folha aqui. Eu gosto muito dessa introdução aqui da primeira folha. O profeta diz assim, ó. Embora esse volume se ocupe com várias doutrinas maiores, tais como a divindade, batismo nas águas, encontradas em Apocalipse, capítulo 1 a 3, o seu tema principal é a exposição de um estudo detalhado das 7 eras da igreja. Isso é necessário a fim de estudar e compreender o resto do Apocalipse. Aqui está o detalhe. Pois das eras vêm os selos. Então, na 7ª era produziu 7 selos. Foi ou não foi na 7ª era que foi produzir os 7 selos, né? Então, quando chegou na 7ª era, Deus enviou um profeta, e o cordeiro vem, abre 7 selos, 7 mensageiros, entrega a João a igreja, né? Tá? Então, a 7ª era produziu 7 selos. Isso é necessário a fim de estudarmos e compreender isto. Em Apocalipse, pois das eras vêm os selos. Dos selos vêm as trombetas. Quando encerra aqui o 7º selo, arrebatamento, né? Então agora
o Espírito Santo volta para os judeus. Então, o sétimo selo produz as trombetas, 7 trombetas. E quando chega aqui, a das trombetas vem as taças. Quando nós vemos aqui a 7ª trombeta, então agora encerra a 7ª trombeta, anunciando o juízo de Deus. E quando a gente lê Apocalipse capítulo 15, a gente vê que o juízo de Deus, ele está relacionado a esses 7 anjos admiráveis que aparecem no céu, com as 7 últimas pragas, que nela é consumada a ira do Deus Todo-Poderoso. A mesma coisa que a 7ª trombeta fala, né? É chegada a tua ira. Então, quando fala que é chegada a tua ira na 7ª trombeta, está referindo-se às 7 últimas taças. Creio que os irmãos compreendem isso aqui. Eu creio que está fácil de compreender, né? Então, a 7ª era produz os 7 selos, o 7º selo produz as 7 trombetas, e a 7ª trombeta produz as taças. Uma coisa vai produzindo a outra, né? E esse ponto é importante aqui que os irmãos compreendam, né? Que a 7ª trombeta traz as 7 taças, o juízo, o julgamento, né? A ira do Deus Todo-Poderoso. E quando vem as 7 taças, então nas 7 taças é consumada todo o juízo de Deus. Então, meus irmãos, eu quero que vocês compreendam isso, não se esqueçam mais disso. Todo esse julgamento, esse juízo, todas essas taças que estão sendo derramadas, todas elas fazem parte do terceiro ai. Tá? Quero que vocês compreendam isso. O primeiro ai termina quando termina a tribulação. As 7 taças são acontecimentos que acontecem depois da tribulação. Então, as 7 taças não estão dentro do segundo ai. Termina o segundo ai na Segunda Guerra Mundial, pela tribulação, no final da tribulação. Começa o período da terceira vinda, o dia da ira, o dia da vingança do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, vem 7 taças. Essas 7 taças, elas, que é o juízo de Deus, elas fazem parte, tudo faz parte desse terceiro ai. Inclusive, a Batalha do Armagedon também faz parte do terceiro ai. Temos aqui uma ressalva. Deixa eu colocar só um ponto para os irmãos aqui. Tem uma ressalva aqui. Entre o segundo ai e o terceiro ai, nós temos aqui um pequeno intervalo, né? Só colocar essa ressalva aqui para os irmãos, tá? Só para não passar isso aqui por alto. Entre o primeiro ai e o segundo ai, entre o segundo e o terceiro, nós temos aqui um pequeno intervalo entre esses ais. Vamos dar um pouquinho de alívio. Diz assim, porque sempre houve guerras, as guerras sempre continuaram, como eu estou falando para os irmãos. Terminou a primeira, continuam muitas guerras menores, terminou a segunda, até hoje o mundo está em guerra, em algum lugar sempre está acontecendo uma guerra. Mas quando chega aqui no capítulo 7, dá um intervalo nesses 2 ais aqui, que é o capítulo 7. Depois dessas coisas, vi 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi um anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritou em alta voz aos 4 anjos, os quais haviam sido concedido feito a terra e o mar, dizendo, não firas a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até que tenhamos selado o servo de nosso Deus em suas testas. Então aqui vem uma autoridade do Espírito Santo, dá um intervalo, pare um pouquinho. Então, nesse período aqui, diz aqui, para que vento nenhum soprasse. Então, nesse período não vai ter nenhum tipo de guerra. Vento nenhum. Ventos apontam para guerras, né? Então não vai ter nenhum vento soprando. Desde que terminou a Primeira Guerra Mundial, o mundo está sempre em guerra. Em algum lugar sempre tem uma guerra. Mas nesse período, não. Vai ter um intervalo. Cessa, para. Vento nenhum sopra. Até que Deus venha, o Espírito Santo vem, assinalar, selar os 144 mil com o Espírito Santo. Se isso aqui ficou claro para os irmãos? Se ficou, você pode dar aqui um amém aqui para mim ter certeza que vocês estão me acompanhando bem. Amém. Então aqui irmãos, pode dar aqui um amém aqui para confirmar aqui, irmãos, que vocês me entenderam até aqui? Então,
há esse intervalo aqui, né? Entre o segundo ai e o terceiro ai, temos um pequeno intervalo. Nesse intervalo aqui, então, não tem ai nenhum, porque os ventos, eles param completamente para que Deus venha e faça essa obra de selar os 144 mil com o Espírito Santo. Bom, quando acontece a destruição completa do sistema de Satanás, quando é que acontece a destruição completa do sistema de Satanás? O sistema de Satanás, embora, irmãos, acabou a tribulação, o tempo dos gentios findou, mas os irmãos têm que compreender o seguinte, que mesmo que acaba a tribulação, acabou o tempo dos gentios, mas ainda eles continuam, como é que eu vou dizer, um sistema já fracassado, já morto, mas eles continuam ainda tentando. Eles vão continuar tentando, né? Eles vão tentar. Mas esse sistema ele vai ser destruído completamente só realmente depois do Armagedon. Porque, irmãos, até o Armagedon, nós temos que compreender isso, né? Até o Armagedon, os 10 reis estão unidos com a besta. Por isso que a Bíblia diz, né? Que eles vêm, todas as nações vêm contra Jerusalém. Então, se eles vêm todas as nações contra Jerusalém, o Eufrates é seco, os reis do leste, né? Rússia, China, todos vêm para essa batalha, porque ainda eles estão unidos. Né, o pacto já foi rompido, como nós falamos lá, não depende mais dos judeus. Agora aquela ira, esse espírito antissemita, a coisa está tudo errada, está tudo errado, tipo Hitler, né? Nós perdemos a guerra, a culpa é dos judeus, os judeus são os culpados, foi eles que boicotaram a Alemanha, sabe? Esse mesmo sentimento eles vão ter lá de novo. Nós estamos assim, a culpa é dos judeus, né? Aí eles vêm contra Jerusalém, né? Por exemplo, se no fim da tribulação termina espiritualmente o reino do anticristo. O tempo que foi dado a eles termina no final da tribulação, né? Mas os reinos físicos, de uma forma morta, eles continuam ali, nesse período, né? Já sem vida. Pode dar um exemplo aí, pastor, para a gente compreender. Eu dou o exemplo da Era de Laodiceia. O profeta disse que a Era de Laodiceia ela durou de 1906. Em 56 ele disse, acabou a última oportunidade para a América, né? A América rejeitou a sua última oportunidade, 50 anos, jubileu, Pentecostes, são 50, né? Então, mas Laodiceia não está aí ainda? Está aí, porém sem vida, né? A mulher que vive em deleites, vivendo, ela está morta. Então, assim como a Era de Laodiceia, ela está aí ainda, o corpo dela está aí, vamos dizer assim, mas sem vida, ela está morta, tentando, né? Mas já acabou para ela. Assim também vai estar as nações, né? Aquele espaço que foi dado para os gentios pisar Jerusalém acabou. Mas eles vão continuar tentando, eles vão continuar, né, querendo seguir em frente, de uma certa forma, né, tentar vencer a batalha. Enfim, vamos um pouquinho aqui, irmãos. Sei que já é quase 9h30, só para a gente encerrar aqui. Aqui o irmão antes perguntou, né? Então, as taças no período da Terceira Guerra Mundial. Na verdade, irmão Anderson, é um pouquinho diferente assim, ó. As taças no período do Terceiro Ai. A Terceira Guerra faz parte do Terceiro Ai. Né? Que o evento é o Terceiro Ai. O evento é o Terceiro Ai. Dentro desse evento Terceiro Ai, tem os acontecimentos. Todas as taças e a Terceira Guerra Mundial, Armagedon. Tudo está dentro do Terceiro Ai. Então, o acontecimento, né, é o Terceiro Ai, o período que é o Terceiro Ai, que está acontecendo, e dentro desse Terceiro Ai está todo esse acontecimento, todo o juízo de Deus está dentro desse Terceiro Ai, né? Então, não sei se isso responde aqui a sua pergunta, né? Tudo está dentro do Terceiro Ai. O Armagedon, ele está dentro do Terceiro Ai. Ele não é o Terceiro Ai, faz parte do Terceiro Ai.
E ele vem até no finalzinho. Então, assim, primeiro, no Armagedon, eu falei para os irmãos na outra live, no Armagedon, os 10 reis ainda estão unidos. Não se cumpriu ainda Apocalipse capítulo 17. Deixa eu ver aqui o versículo 16 que fala, diz assim: e os 10 chifres que tu viste sobre a besta, esses odiarão a prostituta e a deixarão assolada e nua, e comerão sua carne e queimarão com fogo. Essa escritura aqui de Apocalipse 17 e 16 ainda não se cumpriu no período do Armagedon. Por quê? Porque ainda os 10 reis aqui estão associados com a besta. Então, por isso que eles vêm, as nações vêm todas elas para fazer guerra, eles vêm todos contra Jerusalém. Bom, quando eles vêm contra Jerusalém, no Armagedon está acontecendo o intervalo. Aqui está o detalhe importante, aqui é outro intervalo. Sempre nos intervalos acontece coisa interessante. O Armagedon ele acontece no intervalo. Deus está trazendo as taças da sua ira. Primeira taça, segunda taça, terceira taça, quarta taça, quinta taça, sexta taça. Quando encerra a sexta taça, vem um intervalo, e o intervalo da sexta taça antes da sétima taça traz a batalha do Armagedon. Então, o acontecimento do Armagedon, onde é que ele acontece, pastor? Ele acontece exatamente entre a sexta taça e a sétima taça. Como é que acontece? Vamos ler aqui as escrituras, Apocalipse capítulo 16 e versículo 13. Eu disse para os irmãos que eu ia ler bastante escritura, né? É para nós ficar baseado na escritura. Diz assim, capítulo 16 e 13. Diz assim: e vi 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Pode ver que terminou a sexta taça, logo vem aqui esse intervalo. Esse intervalo acontece isso aqui. E vi 3 espíritos imundos semelhante a rãs, saindo da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres. Então são espíritos religiosos, né? Os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para reuni-los para a batalha, no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, entre a sexta e a sétima taça, acontece o Armagedon. Tudo isso está dentro do terceiro ai. Pena que eu não tenho um quadrinho aqui para fazer uma linha do tempo aqui para os irmãos, né? Quem sabe a gente providencia isso, né? Então, tudo isso aqui está acontecendo dentro do terceiro ai. Então, esse acontecimento dentro do terceiro ai. Está no intervalo entre a sexta taça e a sétima taça, acontece o Armagedon. Poderia ler a mensagem à tua casa, que o profeta fala isso, colocar a mensagem aqui à tua casa. Poderia ler aqui também o 4º selo, né? O profeta fala a respeito do ajuntamento dos 4 cantos da terra, enquanto, né, observa dos 4 cantos da terra, eles congregam no Armagedon. A Bíblia diz, estou tentando me lembrar da escritura. O profeta está falando aqui da mesma maneira que eles reúnem, também o Senhor começa a reunir os seus súditos dos 4 cantos do céu. Essas coisas todas que você já conhece, né? Então, entre a sexta e a sétima taça, acontece o Armagedon. Termina o Armagedon com o fracasso completo das nações. Aqui está o ponto importante. Fracasso completo. Fracassaram. Foram crentes confiantes que ia ser, como diz o Hitler, né, uma guerra relâmpago. Hitler foi, vamos lá, invade a União Soviética. O plano Barbarossa. Vamos lá, antes de começar o inverno, já estamos em Moscou. Erraram o pulo, né? Perderam a guerra feio. Foi o contrário, um pouquinho os russos que estavam em Berlim. Então, eles vão confiantes, né? Vamos lá, vamos se reunir, vamos botar para quebrar, né? Esses judeus que estão sempre nos atrapalhando, toda essa desgraça, a culpa é deles, e vamos lá contra eles. Então, quando eles vêm para esse confronto contra Jerusalém, né? Então, o Senhor os vence. E aí, sobre esse vencer aqui, não é o próprio Senhor Jesus Cristo que faz esse trabalho, que é o que eu quero falar na próxima segunda-feira, né? Então, o Senhor os vence. E quando o Senhor os vence, então, irmão, aí vem o descontentamento das nações, né? Aqui que acontece a coisa toda. Então, o final do Armagedon é que traz
traz a sequência, como é que eu vou dizer assim, traz... Jesus, como é que eu vou usar uma palavra aqui? Traz, como é que eu vou dizer, essa circunstância certa para acontecer a sétima taça. O que acontece aqui, né? Tem o descontentamento das nações, os reinos aqui estão em frangalho, morreu muita gente, morreu tanta gente nessa batalha aqui, e no outro lado com os irmãos, né? Pessoas vão ter que vir de outras nações para poder ajudar a enterrar pessoas mortas, né? De toda pessoa morta que vai ter, vão levar 7 meses enterrando o corpo. Meu Deus do céu, é muito cadáver, né? Os reis vão estar em frangalhos. Ninguém vai poder fazer uma batalha de soldados, né? Com tantos mortos que vai ter ali, né? Então, nesse descontentamento, aqui eu quero encerrar com isso aqui. Quero que vocês irmãos, puxa vida, pensem bem nisso aqui. Nesse descontentamento, não tem mais soldado para fazer em batalhas corpo a corpo, né? E morreu tanto soldado aqui. O sangue chegar no arreio dos cavalos, né? Isso é uma coisa horrível, é surreal, como a irmã disse, passou isso, é surreal. Realmente é surreal, não tem nem como imaginar como vai ser isso. Então, é nesse tempo que se cumpre a profecia do profeta. Um bêbado na Rússia vai apertar um botão. Vai apertar o botão e quando eles apertarem o botão, pensem bem nisso. Vocês vão estar acompanhando aqui, irmãos. A semana que vem, eu vou ver se essa semana eu vou providenciar um quadrinho pequenininho. Eu quero fazer uma linha do tempo disso aqui, que eu sei que se eu fizer a linha do tempo disso aqui, eu sei que vai ficar mais claro para vocês. Mas só para resumir aqui rapidinho. Não quero ser repetitivo, mas quero que os irmãos entendam, né? Nós temos, depois da tribulação, a tribulação termina o segundo ai, e entramos para o período do terceiro ai. Terceiro ai são todos os eventos que acontecem nesse período da terceira vinda, entre a tribulação e o milênio. Então, todos os acontecimentos que acontecem aqui dentro, isso tudo aqui é o terceiro ai. E nesse terceiro ai acontece as 6 taças, entre a sexta e a sétima dá o Armagedon, e a sétima taça finaliza o terceiro ai. O terceiro ai, ele finaliza com a sétima taça sendo derramada. Por quê? O Armagedon deixa as nações em frangalho, todo mundo perde. E aí se cumpre Apocalipse 17, né? Então aqueles 10 reis que estavam todos apaixonadinhos por ela, agora eles mesmos, né? Tipo os eunucos, os mesmos que serviram a Jezabel, foram os mesmos que atiraram ela e espatifou no chão e o sangue salpicou o cavalo de Jeú, né? Aquele homem que foi lá ungido para destruir a Jezabel, né? Também apontando para Isaías 63, né? Às vezes salpicado de sangue dela, da prostituta, né? Então aqui esses 10 reis aqui já não tem mais nada. Então aqui os 10 chifres que tu viste sobre a besta, esses aldearão a prostituta e deixarão assolada nua e comerão a sua carne e queimarão com fogo. Aqui está o fogo aqui. Então, termina-se essa taça, tem o Armagedon, encerra o Armagedon, e eles, está aqui no versículo 16, e eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Aqui vem essa batalha do Armagedon. Logo depois do Armagedon vem a sétima taça. E diz assim, ó, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então, o que aconteceu aqui? Nações em frangalho. Todo mundo perdeu. A economia de todo mundo está... Bom, agora é a hora de nós explodirmos tudo mesmo, né? Estamos sendo só lesados, só nós estamos perdendo. É nessa hora que um bêbado vai lá, aperta o botão e solta a sétima taça no ar. Quando ele solta a sétima taça no ar, sai o grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. Houve voz, trovões, relâmpago. Aí sim, um grande terremoto. E o grande terremoto, tinha aqui bastante mensagem para ler, mas eu não quero
Sim, já vou para o encerramento, né? Houve um grande terremoto. Então, um grande poderoso, né? Daí sim, aí podemos conectar aqui de novo a sétima visão da mensagem de Laodiceia. Na sétima e última visão, foi aonde eu vi uma explosão terribilíssima. Eu creio de todo o meu coração que a sétima visão está conectado à sétima taça. Eu creio de todo o meu coração que a profecia do grande terremoto profetizado para Los Angeles está conectado à sétima taça. Eu tenho essa visão aqui que a própria sétima taça, quando ela é solta através de uma bomba nuclear, após isso ela mesma produz o grande terremoto. Toda a ação gera uma reação. A ação de soltar essa grande bomba, essas grandes bombas que vão ser lançadas, porque uma ação larga, a outra também larga, quando isso acontecer, essa reação acontece em cadeia, né? Então, as estruturas do céu serão abaladas, como disse a Bíblia, né? Céu, atmosfera, né? Serão abaladas. Então, aqui o sétimo anjo derramou sua taça no ar, saiu grande voz do templo, o céu diz está feito, houve voz, trovões, relâmpago e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto, tão grande. Aí sim, aí vem aqui o juízo final sobre ela, a Babilônia. Tanto a Babilônia oriental quanto a ocidental. Tanto a Babilônia que vai ser queimada no fogo, quanto aquela que vai ser afundada nas águas. Tanto Roma quanto os Estados Unidos. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. Isso aqui está acontecendo porque, né, o Monte das Oliveiras, ali o Senhor está colocando seus pés e ele está se repartindo, né? A cidade das nações caíram. A cidade das nações é os Estados Unidos, sede a ONU, onde está a representação de todas as nações. A cidade das nações caíram. E da grande Babilônia e da lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria da sua ira. Então, aqui nesse tempo também está se cumprindo Apocalipse capítulo 18, né? E essa bomba também vai ser atirada lá nela também. Os reis vão botá-la desolada e vão comer as suas carnes, né? Vão atirar essa bomba lá. Enquanto uma está sendo queimada por chamas nucleares, que as pessoas assistem de longe, tem como apagar, né? Fogo comum. Do outro lado lá, né, o grande terremoto, trazendo tsunamis, maré super alta, né? Como eu falei na live passada, aí entrando 612 quilômetros, né, para dentro do continente ali da nação dos Estados Unidos, né, trazendo essa catástrofe. E o profeta disse, né, quando eu voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, cratera, fumaça, por toda a terra da América. Então, alguém perguntou para mim, pastor, mas ali vai ser aniquilado os Estados Unidos? Não, provavelmente não vai ser aniquilado, né, porque o profeta nos ensinou que todas as nações vão ter oportunidade no milênio, provavelmente vai ter sim americanos também que terão oportunidade também, sobrará, né? Também dali restará pessoas também. Mas esse poder que ela tem, ali encerrou para ela, né? Encerrou para a nação americana, né? Ali o juízo de Deus vem sobre ela, devido à sua rejeição, como o profeta diz, cidade de Los Angeles, né? Que tem que matar os pregadores que são enviados a ti, né? Então aqui vem a recompensa. Espero, irmãos, que a live tem ajudado vocês aqui nessa noite. Poderia ler aqui nos outros parágrafos, mas eu creio que isso aqui é o suficiente. E se Deus assim nos abençoar, o irmão Anderson perguntou, Cristo pelejará nessa batalha no Armagedon? Eu creio que Cristo peleja, irmão Anderson, porém, em uma outra forma, não o próprio Senhor Jesus Cristo literal. E até o meu tema da próxima live está conectado a essa sua pergunta aqui, tá? Quero mostrar alguns tipos na escritura, e os tipos não falham, né? Então aqui eu quero ler o nome de todos os irmãos que participaram conosco, né?
Se eu me esqueci alguém aqui, os irmãos me perdoem, né, irmãos? A gente passa por alto aqui alguém, depois, irmão, não leu meu nome e tal, e tal, e tal, né? Mas uma alegria ter todos vocês aqui, né? O Ministério Nascer do Sol, né? A irmã Marilene, a irmã Jessi, que sempre assiste por esse canal, também a irmã Dete, também ali de Sapucaí do Sul, nosso irmão Anderson, aqui de Osório, nosso irmão José Floriano, ali de São Carlos, São Paulo, nossa irmã Taina Vieira, aqui de Sapiranga, Araranguá, também aqui nossa irmã Ivone Bez, ali de Torres, também justamente com o Marino, nossa irmã Valdete Freitas, sim, mora aqui do lado, né? Também nosso irmão Daniel Borges, também aqui de Sapiranga, também esposa da irmã Tainã, nosso irmão João Luiz, ali da cidade de Canoas, também assistindo conosco, a irmã Ironita, né, também ali da cidade de Viamão, nosso irmão Josemar, agora aqui também de Araranguá, também assistindo conosco, nossa irmã Vera Garcia, lá também a família Garcias, São Carlos, São Paulo, Deus abençoe meus irmãos São Carlos, né, nossa irmã Gironia, nossa irmã Maria Geira, aqui da Tabernáculo, aqui de Araranguá também, a irmã Elimara, também da cidade também de Araranguá, nosso irmão Lucas Assis, nosso diácono, da cidade de Criciúma, irmão Edgar Pereira, ali da cidade de Canoas, também nosso amigo, companheiro, irmã Lúcia, também da cidade de Jaguaruna, Deus abençoe, irmão Paulo, também da cidade de Jaguaruna, nosso irmão Jorge Lima, né, nosso amigo, companheiro, também da cidade de Brasília, Deus abençoe, irmão Jorge, nos ajuda muito com as postagens que ele coloca sempre, né, também tem sido ajuda para nós, né, irmã Vera Floriano, também de São Carlos, São Paulo. A irmã Ivone aqui também de Sombrio, também creio que com a sua família também assistindo conosco. Nosso irmão Natanael de Brusque assistindo aqui conosco. Nossa irmã Elaine também, da cidade ali de Alvorado, também creio que o seu esposo, irmão Belmiro, né? Também Deise, creio que a irmã Deise, eu creio que essa irmã Deise aqui é de Santa Rita. Deus abençoe a irmã Deise também de Santa Rita. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não citei o nome. Irmã Madalena, esposa do irmão Birajara, também de Alvorada, Deus abençoe a irmã Madalena, também esteve conosco. Sempre os irmãos são bem-vindos, né? O William também, meu irmão William, que está aqui conosco, que eu não sei, aqui, conheço alguns William, não sei quem é esse William aqui, mas Deus te abençoe. Nosso irmão Edinho, Ed Delavec, conosco também, a sua família, Deus abençoe. Irmão Edinho, que o Senhor esqueceu. Abençoe sua vida e sua família. E a nossa irmã Eli, lá de Mato Grosso. Deus abençoe a todos, vocês estiveram conosco em conexão aqui pelo YouTube. E os nossos irmãos também que estão pelo Facebook. Nossa irmã Marli Alves Terra, lá da cidade de Marcelino Ramos. Nossa irmã Margarete, também aqui de Araranguá. Nossa irmã Eli Brito, né, do Mato Grosso. Nosso irmão João Paulo, aqui de Araranguá também. Então, são os irmãos que estão assistindo conosco aqui também pelo Facebook. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco pelo Facebook, os irmãos que estiveram pelo YouTube. Se o Senhor Jesus Cristo nos permitir, nós daremos continuação a esse assunto na próxima segunda. Se Deus me permitir, eu quero trazer aqui um quadrinho pequeno que seja, que eu posso colocar aqui do meu lado, e poder fazer uma linha do tempo a respeito desses eventos aqui, só para ficar mais claro para os irmãos, antes de nós entrarmos no próximo assunto. Shalom na alma, Deus abençoe a todos.